Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, boa tarde! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo Jesus, o bispo capelão Sérgio Ferreira. E agora, nessa oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nessa tarde através dessa reflexão. E a nossa reflexão de hoje é sobre a formiga que não guardava segredos. A formiguinha era muito boa e honrada, mas tinha um defeito nela. Ela não sabia guardar um segredo. Suas amigas íntimas contavam-lhe, às vezes, assuntos delicados, com a promessa de que ela nunca contaria nada a ninguém. Mas, geralmente, na manhã seguinte, todo formigueiro sabia da história. Em um certo dia, foi convocado um concurso no formigueiro com as seguintes condições: a formiga que trouxesse o maior e mais suculento manjar receberia um grande prêmio. A formiguinha sabia onde havia um grande pedaço de maçã, que certamente devia ser uma delícia. O pior é que ela precisava de ajuda, pois sozinha não conseguiria transportá-lo até o formigueiro. Depois de muito pensar, decidiu confiar seu segredo a uma de suas amigas. Se você prometer que não vai contar nada a ninguém do que eu vou dizer-lhe, poderá compartilhar comigo o grande prêmio do concurso, disse-lhe a formiga. Então, prometido, minha amiga, então conte aonde está e qual é o segredo. A formiga explicou bem o lugar onde o pedaço de maçã estava e combinaram encontrar-se lá mais tarde. Quando a formiga chegou ao local secreto, viu que o pedaço de maçã havia desaparecido. Em seu lugar, simplesmente só havia um bilhete muito claro para que lhe sirva de lição, formiguinha. Os segredos devem ser guardados. Se não for guardado, você agora está vendo o resultado. Assim a formiguinha viu o grande prêmio ir para as mãos de sua judiciosa amiga, que, compreensiva, ainda quis partilhar com ela parte dele. A partir desta data, tornou-se uma formiga discreta e tão boa para guardar segredos como uma múmia egípcia. Amados e queridos senhores e senhoras que estão me ouvindo na tarde deste dia, veja o que a Bíblia nos ensina sobre essa reflexão da tarde de hoje. A Bíblia nos mostra uma história quase distinta a essa, certo? Que fala-nos a respeito de uma pessoa que era para guardar um segredo
E essa pessoa, por confiar, como a formiguinha confiou nas suas companheiras, certo? Pagou o preço com a vida. E nada mais do que eu estou falando é sobre o personagem da Bíblia Sagrada chamada Sansão, ou seja, chamado Sansão. Veja só, Sansão foi um personagem bíblico da tribo de Dan, dotado de uma força sobre-humana que foi usado para salvar Israel do poder dos filisteus. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos, 2 décadas, no tempo dos filisteus. Sansão nasceu em Israel, lá na época em que seu povo vivia ameaçado pelos filisteus. Um povo vindo do Mediterrâneo e que se fixou na costa sul de Canaã, por volta de aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo, ou seja, quase 12 décadas. Aliás, quase 12 séculos, melhor dizendo, não é isso? E outra mais, seu pai, chamado Manoá, pertencia à tribo de Dan, e sua mãe era estéril. Segundo as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, lá no livro dos Juízes, o anjo de Jeová apareceu, ou o anjo de Javé, apareceu à mulher e lhe disse: você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz a um filho. E esse anjo falou mais ainda: é ele quem começará a salvar Israel do poder dos filisteus. A Bíblia nos mostra, queridos, que a mulher, ela deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. Essa história está registrada lá no livro de Juízes, no capítulo de número 13, versículos de número 3, 4 e 5, e do versículo 6 até o versículo de número 24, narra esta história. O livro dos Juízes descreve a vida das tribos que viviam em Israel. Sansão, da tribo de Dan, foi destinado por Jeová ou por Javé para salvar o povo de Israel do poder dos filisteus, e era dotado de uma força extraordinária. Sansão desceu, aleluia, a Tamná. Chegando perto dos vinhedos, viu um leão que vinha rugindo ao seu encontro. E ali, naquele exato momento, o espírito de Jeová ou de Javé desceu sobre Sansão, e ele, sem ter nada nas mãos, a não ser somente os seus dedos, despedaçou o leão como se despedaça um cabrito. Esta narrativa está registrada lá no livro de Juízes, no capítulo 14, versículos 5 e 6. Sansão foi juiz em Israel, aproximadamente, como eu comecei a falar aqui no começo, durante 2 décadas, ou seja, 20 anos, no tempo dos filisteus. E isso também está registrado lá no livro de Juízes, no capítulo de número lá no capítulo 14, se não me foge a mente, versículo de número 15 até o 20. Ele mostra essa história. E tem mais: Sansão se aproximou por Dalila, e ao se aproximar-se a Dalila, Sansão se apaixonou por ela. E quando ele se apaixonou por ela, uma filisteia do vale do Sorek, né? Os chefes dos filisteus, quando souberam disso, procuraram Dalila e lhe propuseram que ela seduzisse Sansão e descobrisse onde estava a grande força dele e de que modo eles poderiam dominar Sansão e amarrá-lo e prendê-lo. E cada um de nós, segundo disseram eles, daria a Dalila 100 moedas de prata para ela. Dalila tentou, segundo as páginas seletivas do livro em que nós acabamos de ler, Dalila tentou descobrir o segredo da força de Sansão, e ele lhe disse: se me amarrares com 7 cordas de arco novas, eu perderei a minha força e ficarei como qualquer outro homem.
Dalila escondeu no quarto alguns homens, amarrou Sansão, mas ele arrebentou as cordas. E isso está registrado lá em Juízes, capítulo 16, versículos 5, 6 e 7. Dalila, ela se queixou com Sansão, certo? Porque ela viu que Sansão havia mentido para ela, né? Então Dalila se queixou com Sansão: você caçoou de mim e mentiu. Dalila insistiu e mais 2 vezes Sansão a enganou. Então olha só, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Sansão brincou com o segredo de Deus e terminou pagando com a própria vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar que então Dalila lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Sansão caiu no desespero e lhe contou que sua força estava no cabelo que nunca havia sido cortado. Dalila, ali naquele exato momento, sentiu que Sansão havia contado a verdade do segredo e chamou o chefe dos filisteus. Dalila fez Sansão dormir e cortou o seu cabelo. E ao acordar, Sansão tinha perdido toda a sua força, e os filisteus o amarraram-lhe e também agarraram-lhe e furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Está escrito lá no livro de Juízes, no capítulo de número 16, versículo de 10 ao 15, versículo do 15 ao 17 e versículo 17 ao 19. Sansão foi preso com 2 correntes de bronze e ficou na prisão, girando a pedra do moinho, enquanto o cabelo que tinha sido cortado começou a crescer de novo. Deus dá mais uma oportunidade àquele a quem estava brincando com o segredo que havia de ele guardar e levar para a tumba. E a Bíblia vai nos mostrar que enquanto ele estava trabalhando, o cabelo dele começou a crescer de novo. Ou seja, Deus havia dado a ele mais uma oportunidade de vida. Os chefes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagon. E para festejar diziam: nosso Deus nos entregou nosso inimigo Sansão, aquele que devastou nossas terras e multiplicou nossos mortos. Lá em Juízes, no capítulo 16, versículo 21, 22 e 23, narra essa história. Então Sansão foi levado para o templo, que estava cheio de homens e mulheres, e reunia todos os chefes dos filisteus. Sansão invocou a Deus, invocou a Javé e tocou nas 2 colunas centrais que sustentavam o templo, aleluia, de Dagon, e gritou: que eu morra junto com os filisteus. Empurrou a coluna e o templo, aleluia. E naquele exato momento, quando ele empurrou a coluna e o templo desabou sobre todos que ali se encontravam, Sansão foi levado por seus parentes e enterrado entre Saraá e Estaol, no túmulo de seu pai. Isso está registrado também no livro de Juízes, no capítulo de número 16 e versículo de número 27, 28, 29, 30 e 31. Então, meus queridos e minhas queridas, não vamos brincar com segredo. Segredo é segredo, e se alguém fala para você, é porque essa pessoa confia em você, tá certo? Então, medite nesta reflexão e na passagem bíblica que eu acabei de narrar. E agora, delicadamente, eu, o bispo capelão Sérgio Ferreira, e a minha digníssima esposa, a missionária Juliana, nós deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor bem calorosamente para todos vocês. Amém e graças a Deus.